Nem sempre nós observamos que os nossos filhos são seres espirituais. Nossos filhos são espíritos. Não importa qual seja a nossa crença, não importa se não tenhamos crença religiosa, o fato é que os nossos filhos são os filhos de Deus emprestados aos nossos cuidados durante um tempo mais ou menos longo na Terra. E quando pensamos nisso, nos vem à mente a razão pela qual a divindade situa esses filhos junto a nós. Situa seus filhos junto a outros filhos que já estejam há mais tempo na encarnação. Quando pensamos nisso, temos que levar em conta que há razões bastante ponderáveis, bastante plausíveis, para que nós recebamos por parte do Criador um ou mais de seus filhos sob os nossos cuidados. E a partir daí, então, pensar o que é que Deus quer de nós com relação a esses filhos postos sob nossas mãos. Sem qualquer dúvida, qualquer de nós que chega à Terra para uma nova existência, para uma nova experiência, ou se quisermos, para uma nova encarnação, vem com o propósito de evoluir, como um aluno que vai cada dia à classe, cada dia volta à escola para ir complementando o aprendizado. Ninguém consegue fazer o aprendizado de um curso inteiro numa única aula, num único mês, num único semestre, nem num único ano. Por isso, quando nós olhamos para os nossos filhos, é bom que tenhamos essa percepção de que eles são nossos filhos biológicos, porque lhes demos um corpo físico. Mas, em realidade, eles são filhos de Deus, como nós. Vieram do grande Rei, do grande Pai, do grande Senhor do Universo. E como nem sempre nós chegamos à Terra zerados com relação aos valores atormentados que acumulamos, muitos chegamos cumulados de tormentos, de angústias, de problemas trazidos de outras existências, de fobias, de crimes que precisamos acertar com a consciência. Nossos filhos são assim. Muitas vezes são crianças inteligentíssimas, espertas, cheias de brilho, de viço, capazes de captar rapidamente tudo quanto nós lhes ensinamos e às vezes coisas que não lhes ensinamos. O lado intelectual está maravilhoso, mas o que aprendemos dos bons anjos, dos espíritos guias, é que a maior parte dos nossos filhos vem à Terra para ajustar exatamente o que lhes faltou no passado. O lado moral, o lado espiritual, o lado ético. Muitos deles têm muita facilidade de aprender coisas que mexam com o intelecto. Rapidamente aprendem música, aprendem a tocar instrumentos de ouvido, aprendem a cantar, são dançantes, bailarinos, jogar, praticar esportes os mais variados, tudo eles aprendem com muita facilidade. Mas há um lado que relutam sempre. É o lado que se relaciona com as coisas de Deus. É muito comum que as crianças não queiram ir à sua igreja, ao centro espírita, à sinagoga. É muito comum que as crianças reajam. E caberá aos pais não forçá-las de modo violento, mas persuadi-las a partir de vários recursos para que elas passem a gostar de participar dessa vida social, religiosa da família. Nós não sabemos, em realidade, de onde vêm nossos filhos. Jesus Cristo estabeleceu, ao conversar com Nicodemos, que o Espírito sopra onde quer. Nós não sabemos realmente de que realidades eles vêm, nem para que realidades eles vão. Por causa disso, vale a pena levar nossos filhos para a experiência da fé religiosa, para a vivenciação da fé religiosa. Como é que nós vamos fazer isto? Aquela religião que nos alimenta, que nos nutre, que nos faz pessoas felizes, essa mesma vamos procurar oferecer aos nossos filhos. Não importa se mais tarde, quando se tornem independentes, eles mudem de crença, eles mudem de religião, eles adotem outro sistema filosófico de crer em Deus.
Mas enquanto estiverem sob nossos cuidados, enquanto forem nossos dependentes, nós os levaremos para aquele ambiente, aquele espaço de crença, de cultivo das ideias divinas que nos faz feliz, que nos alimenta, que nos nutre a alma. A partir daí, será importantíssimo que nós verifiquemos nesses espíritos, nesses filhos nossos, aqueles seres que precisam urgentemente dessa luz religiosa. Vale a pena pensar que se os nossos filhos não são nossos filhos essencialmente, são os filhos e filhas da vida por si mesma, como disse o poeta Khalil Gibran. Em linguagem religiosa, eles são os filhos de Deus, emprestados aos nossos cuidados, para que saibamos reencaminhá-los. Ter contato com o Pai Criador, aprender a se elevar através do pensamento, a desenvolver dentro de si a sua oração, a ter mais confiança nos poderes sublimes da vida. Isso tudo é uma riqueza incomensurável que os pais podemos colocar na alma dos nossos filhos. Mas quando falamos em dar uma religião aos nossos filhos, é importante que não os transformemos em pessoas religiosistas, acostumadas a irem ao templo, como quem vai ao clube social. Mas será importantíssimo que nós criemos nos nossos filhos a alma de religiosidade, aquela reverência profunda e honesta ao Criador da vida. Não importa qual seja essa crença, mas deverá ser uma crença que não possa ser desmentida pelos fatos, desmentida pelo progresso da ciência. Porque todas as vezes que ensinarmos aos nossos filhos coisas que logo mais a ciência demonstrará em contrário, que os fatos do cotidiano os levem a entender diferente e a constatar diferente, eles deixarão de crer naquilo que nós lhes estamos apresentando, mas também deixarão de crer em tudo quanto diga respeito à religião. Vale a pena levar nossos filhos para uma religião amadurecida, cujos princípios estejam assentados nas leis da natureza, para o que as descobertas da ciência, as vozes da ciência, sirvam de reforço, de embasamento, de instrumentalização. Por isto, saber que nossos filhos são espíritos nos ajuda muito nessa proposta de orientá-los para o bem. Jamais apresentar a eles os maus exemplos de nossa conduta ou apresentar-lhes como bons exemplos os maus exemplos dos outros. Levar nossos filhos a entender que o mau exemplo de alguém jamais deverá ser seguido por nós, por mais que esse alguém nos seja próximo, nos seja familiar, nos seja uma pessoa amiga. Mas o erro não pode servir de padrão para as nossas vidas. E é a partir disto que nós verificaremos que o sentimento religioso é vida. E como Jesus Cristo nos veio dizer que nos trouxera vida abundante, será sempre importante vivenciar junto aos nossos filhos esses princípios que queremos que eles aprendam. Vivenciar junto a eles aquilo que queremos que eles vivenciem na sociedade, vivenciem junto aos outros. Será um valor, um tesouro, uma herança que os nossos filhos jamais perderão. Vale a pena, dessa maneira, pensar na instrução religiosa, levar nossos filhos ao templo, ensinar aos nossos filhos a prática da oração, mas fundamentalmente levá-los a vivenciar a prática do amor, a resistência ao mal, às tentações do mal, resistir a todas as intempéries morais que se abatem sobre a terra. E para isto não basta frequentar uma casa religiosa. É preciso ter aprendido a verdade ensinada por Jesus Cristo. Seja qual for a interpretação, desde que essa interpretação nos eleve, nos amadureça, nos transforme em homens e mulheres de bem. E os nossos filhos, aos quais amamos tanto, serão convertidos igualmente em homens e mulheres de bem. A religião não deve ser uma arma, uma esgrima com a qual digladiamos com os outros. Jesus Cristo não pode ser transformado por nós
numa muralha divisória entre as criaturas. Jesus terá que ser um todo de unidade, de fraternidade. Se nós estivermos elegendo para nossos filhos uma educação não cristã, se estivermos nas práticas muçulmanas, nas práticas do judaísmo, do taoísmo, do budismo, não importa, todas essas práticas levam à proposta do bem, induzem os indivíduos à prática do bem. Por isso será fundamental que trabalhemos com eles a importância da vivência do bem, não importa qual seja a religião. Mas se formos cristãos, deveremos ter em Jesus Cristo o nosso modelo, o nosso padrão, o guia da humanidade. E somente a partir dos seus ensinamentos é que conseguiremos entender que o sentimento religioso é um sentimento de vida. E Ele que veio para que tivéssemos vida em abundância, certamente veio nos ensinar a viver uma religiosidade abundante. Uma religiosidade que de fato nos colocasse nos caminhos que nos endereçassem ao nosso Criador. Educar os nossos filhos sob todos os aspectos, mas primordialmente ensinar-lhes a buscar no íntimo de si mesmos a figura do nosso Pai Celeste.